e eu sempre começo normalmente o nosso podcast com uma pergunta tradicional. Como que a instituição, né, a PUC hoje, a PUC Campinas, essa universidade que hoje, né, tem mais de 15 mil alunos, né, vocês têm um número gigante de alunos, tanto de graduação como pós-graduação, como que a instituição hoje, ela trabalha, ela desenvolve, né, a sua jornada alinhada ao tema sustentabilidade, né? Vamos falar de cases, né? Vocês têm muitas ações, naturalmente. Gostaria muito de conhecer nossos ouvintes aqui, né, que, né, podem ser ex-alunos ou atuais alunos, ou não, que conheçam a PUC e a importância dela aqui na região de Campinas. Vamos conhecer um pouco essa jornada. Então, o que vocês têm para apresentar dessa participação e, né, dessa contribuição para o tema? Podemos começar, Vitor. Vamos lá. Então vá. Falando mais dos aspectos, a gente vai se dividir aqui, falando mais dos aspectos que envolvem a nossa infraestrutura, né? Porque a sustentabilidade tem que estar presente nisso. Perfeito. Aí. Tem 2 tópicos principais, Ivo, que você sabe aí que a gente está trabalhando há bastante tempo. Eu, especificamente, desde 2017, lá na PUC atuo em alguns temas, né? Como pró-reitor agora desde o ano passado. Mas os 2 pontos principais seriam energia e água, que eu gostaria de colocar. Referente à energia, eu vou destacar 2 projetos que começaram, um em 2016 e 2017 e outro em 2018. Em 2016 e 2017, a PUC fez a substituição de toda a iluminação do campus, interna e externa, por lâmpadas LED. Legal. Então, a gente está falando aí uma substituição mais ou menos de 20 mil lâmpadas. Fantástico. Que a gente deixou de usar fluorescente, incandescente, vapor de sódio, tudo por LED. Perfeito. Tem o impacto do consumo de energia ter sido menor e também o impacto de você precisar de menos manutenção, precisar de menos transporte para levar a pessoa a fazer uma manutenção, substituição de lâmpada de mercúrio que tem que mandar para reciclagem específica. Então, isso já foi uma economia fantástica. A gente passa a ter um produto que pode ser reciclável e isso contribui de várias formas, né? E principalmente também na redução do consumo de energia, né? A gente tem um país que a produção energética ela tem uma matriz mista, né? Mas pode ser uma produção vinda de uma usina que gere poluição. Então, diminuir o consumo de energia é sempre positivo nesse aspecto. Outro ponto referente ao tópico energia, que eu acho que é muito importante lá que a gente fez, é a instalação de usinas fotovoltaicas. Então, a gente começou também lá em 2017 com um primeiro teste, 2016, 2017, quando isso foi feito, a fotovoltaica ainda não estava tão na moda quanto está hoje. A gente fez uma usina teste, que ela é também um laboratório para os alunos das engenharias, da parte de elétrica e tal. É uma usina pequena, de 13,5 kW pico. E ele fica acessível, né? Ele não está instalado no telhado, então a gente fez ele próximo ao chão e a parte de baixo todos os componentes que teriam ali. Para quê? Para que os nossos alunos e quem quiser, o campus é aberto, né, possa conhecer como é que funciona isso. Legal. Na época chamou muita atenção porque não tinha, né? Era difícil de você ver esses painéis. Legal. Na sequência, no ano seguinte, 2018, 2019, a gente fez a instalação da usina Campus 1, que a gente colocamos painéis fotovoltaicos, eu não vou lembrar a quantidade agora, mas em toda a cobertura dos nossos prédios da biblioteca e dos prédios da área de engenharia. E com essa ação, a PUC Campinas ela tem 2 entradas de energia, né? O campus ali da Dom Pedro. Essa ação, a gente ter instalado esses painéis fotovoltaicos, a gente conseguiu zerar o consumo de energia de uma das entradas. Perfeito. Então, a gente pode falar que uma região do campus ali, né, que pega a parte de arquiteturas, engenharias, praça de alimentação, ela é totalmente abastecida pela nossa própria geração fotovoltaica. E ano passado, a gente deu mais um passo instalando no telhado da reitoria um conjunto de painéis. Uma estimativa interessante é que o que a gente gera de energia seria suficiente para abastecer 60 casas, mais ou menos. Então, é uma produção alta. É evidente, né, que a produção fotovoltaica ela acontece durante o dia e a consumo à noite. Então, a gente acaba usando sempre um pouco da rede elétrica. No tópico energia, são os 2 destaques. Muito bom. Você falou da água também. Da água. Água, O que vocês fizeram para a água? Conta um pouco da gestão para recurso hídrico. Recurso hídrico. Falar em sustentabilidade também, a gente tem que fazer o bom uso da água, né? Existem às vezes eu como professor de hidráulica, né? Minha formação é em engenharia civil, justamente na área de hidráulica, alguns mitos, né? A água vai acabar, aquela questão.
O grande ponto não é se a gente desperdiçou água, ela não volta mais, porque ela é um recurso reutilizável. Sim. Mas a questão é o tratamento de água, é o gasto de energia que a gente tem, as perdas que a gente tem para levar a água até o ponto de consumo. Uhum. Então, você usar esse recurso com eficiência é uma forma de você agir com sustentabilidade. Quais são os projetos da PUC referente a isso? Mais ou menos desde 2017 também, a gente começou a colocar medidores de água em vários pontos. Então, o que acontece? Eu tinha antes um hidrômetro principal na entrada ali que falava quanto consumia. Mas se eu tenho algum vazamento, se eu tenho alguma instalação que está gastando mais que o comum, como é que eu vou descobrir isso? Então, instalamos, na época nem tinha, hoje está fácil, está acessível, um hidrômetro, inclusive Wi-Fi, com outros recursos. Digital, né? Hoje tem bastante. Sim. A gente acabou instalando, nessa primeira leva, um hidrômetro de leitura, tem que ter o leiturista ali mesmo, né? Um analógico ali mesmo, né? Sim. Um analógico. E começamos a instalar em todos os prédios da universidade. Então, 2 anos depois, mais ou menos, cada edificação, e a gente está falando em quase 60 edifícios aqui no Campus 1, eles têm um hidrômetro. Pô, isso deu um impacto gigantesco no consumo de água. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho um determinado banheiro que uma válvula de descarga ficou travada. Uma válvula travada, está derramando água ali igual um... Tá, e aquela vazão altíssima, né? Se for uma válvula hidra, por exemplo, é uma vazão gigantesca. Ela ficava travada e poderia levar, imagina se era numa sexta-noite, alguém só vai descobrir isso na segunda de manhã na limpeza, você gastou milhões de litros de água, né? Milhares. Com isso, você consegue descobrir, na hora que faz a leitura, esse prédio está tendo um consumo anormal. O que está acontecendo? Vamos investigar. E outras coisas. A gente está falando de uma universidade que a construção do campus, ele tem vários prédios dos anos 70. É muito antigo. Uma rede antiga. Então, uma forma de identificar vazamento. Perfeito. Porque, olha, se entrou 200 litros, vou fazer uma continha aqui, né? 200 litros desse hidrômetro, e a soma dos 2 hidrômetros que estão para frente dele não está dando 200, a água foi para algum lugar nesse meio de caminho. Exatamente. Possivelmente é um vazamento. E aí, com isso, a gente conseguiu encontrar vários pontos de vazamento, substituir essa rede, e o nosso consumo foi baixando. Em paralelo com isso, na água, né? E aí é uma ação que acho que todo mundo tem que fazer, é a conscientização. Né? Nós somos uma universidade, ensino é o nosso foco. Então, campanhas de conscientização, né? Para uso mais eficiente da água, redução de pressão, colocar aquele chuveirinho no banheiro, a torneira também com acionamento por tempo. Então, várias ações nessa para reduzir o consumo. E a gente teve um impacto em determinado momento ali de uma redução de 30% no consumo comparado com antes essas ações. Só de curiosidade, Vitor, hoje vocês têm, a água vem essa NASA ou vocês têm poço artesiano, vocês têm alguns locais de captação? Só de curiosidade. Não, atualmente 100% da entrada de água é fonte Sanasa. Fonte Sanasa, né? 100%. Fonte Sanasa. Muito